Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1962. Escola Municipal. A partir de 1991, torna-se a Escola Estadual de Ensino Fundamental Vitória Quintela da Silva Lee. Episódio 4. Entrevistada, professora Fabiana Pires Hoffmann, supervisora da escola. Sumário 1. Vídeo inicial. 2. Sujeitos da história. 3. Entrevista com a supervisora da escola, Fabiana Pires Hoffmann. 4. Homenagem póstuma a Maria Cristina Langoni Noia, professora de História. 5. Filmagens da escola. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Do extremo sul aqui do Brasil para o extremo norte do planeta, a oriente a ocidente, para o coração do planetinha. Então estamos aqui com mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, do canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então, nesse quarto episódio da Escola Estadual de Ensino Fundamental Vitória Quintela da Silva Lee, nós trazemos nada mais, nada menos do que uma entrevista muito especial, muito alto astral, da supervisora dessa escola, Fabiana. A Fabiana, ela mostra assim com tanta alegria, é uma pessoa que se encontra plenamente realizada com a sua profissão e ela mostra o papel da supervisão escolar em uma escola. É um trabalho difícil, muito burocrático, com certeza, mas é o que dá o suporte para uma escola, né? Porque a escola ela tem um papel fundamental na sociedade. Ela forma nós, seres humanos, né? E quanto mais nós investirmos na escola, melhores seres humanos nós teremos. Porque uma escola não é uma empresa, o tema desse livro aqui. Uma escola não é uma empresa. Uma escola, ela não visa o lucro. Se ela visasse o lucro dela é qual? É que as pessoas que saiam dessa escola, esses alunos, esses educandos, saiam com valores importantes para se manter, para sobreviver nesse planetinha que atualmente está caótico, né? Devido a muitos impactos ambientais, dos quais alguns foram mostrados na mostra científica do episódio passado, né? Também foram apresentadas muito mais soluções do que problemas naquela mostra científica, né? E então o produto daqueles trabalhos, daqueles alunos, mostram que tipo de humano está saindo dessa escola, né? Então, se uma escola é uma fábrica de sonhos, se ela fosse comparada a uma empresa, o seu lucro seria os valores que essas crianças saem, entram em tão tenra idade, com 6, 7 anos, na escola, entram muito jovenzinhos e saem lá pelo 8º, 9º ano dessa escola de ensino fundamental, né, já com os seus
14 anos por aí, 13, 14 anos, eles saem dessa escola e vão para uma outra enfrentar o ensino médio, né? Então, o que eu quero deixar aqui como mensagem nesse episódio é mostrar o papel determinante que a supervisão escolar tem em uma escola, porque ela coordena todo o trabalho pedagógico, que é o da formação desse ser humano. São as estratégias, as metodologias que serão utilizadas para desenvolver o ensino e aprendizagem nas crianças. Então, de primeira a quarta série, os objetivos, e aí não é lucro, é o objetivo que se pretende atingir, é que o aluno saia alfabetizado, lendo e reconhecendo os números e conseguindo fazer cálculos simples das 4 operações que a gente sabe: somar, subtrair, dividir e multiplicar. 4 operações. Primeira a quarta série, os objetivos fundamentais são esses. E conhecendo alguns fatos históricos e reconhecendo o seu espaço geográfico onde vivem e um pouco da linha do tempo da história humana. Bem pouquinho mais fundamentado no ensino de história do Brasil. Aí de séries finais, 5º a 9º ano, o objetivo da escola é que esses alunos não saibam somente ler e escrever, mas eles saibam interpretar o que estão lendo e escrever livremente de próprio punho, seja digitado ou seja escrito com uma caneta, com um lápis, mas que essa escrita seja o que ele pensa sobre o que ele vê, sobre o que ele sente, sobre as coisas que ele está vendo, presenciando no mundo, ou sobre coisas que ele imagina como deveria ser o mundo, ou mundos imaginários, se ele for um escritor, um futuro escritor, né? Cenários imaginários, futuristas, ou na Idade Média, ou enfim, o que ele queira fazer, né? Então, quando ele sai no 9º ano, ele tem que sair lendo, escrevendo, calculando, já cálculos mais aprofundados, resolvendo problemas, né? Ele já tem que saber resolver problemas e ele tem que ler e interpretar e saber o que está escrevendo, não apenas copiar. A cópia é útil, lá na alfabetização a cópia é muito útil. Eu mesma copiei muito. É para você treinar, né, e desenvolver a sua habilidade fina, a coordenação motora do escrever, né? A cópia é importante lá. Mas a decoreba também é importante lá, decorando a tabuada. Eu não sou contra decorar a tabuada. Ela é muito útil quando a gente vai ao supermercado e tem que fazer a lógica, qual é o melhor, levar esse produto ou aquele, que é similar, porém a marca é diferente, o preço é diferente. Então, ele, lá no 9º ano, ele já tem que fazer essa lógica. Ele tem que entrar no supermercado e dentre várias marcas de arroz, ele escolher o que tem uma qualidade melhor, com o preço melhor, com aquilo que ele pode pagar. Ele tem que fazer ali uma regra de 3 mental, que é o que a gente faz quando vai ao mercado. E hoje em dia, então, isso é primordial. E isso é interpretação. É matemática, mas é interpretação, que ele aprende na língua portuguesa. Interpretação de texto é interpretar os dados matemáticos e conseguir fazer uma escolha. Ele tem que escolher o que eu posso levar de melhor com o dinheiro que eu tenho no meu bolso. Então, esse é o papel da escola, né? É realizar objetivos. A gente tem objetivos muito bem traçados de 1º a 4º e de 5º a 9º ano. E isso
quem não entende de educação, quem não tem a formação, dificilmente vai conseguir traçar esses objetivos, a menos que tenha tido uma excelente educação também. Se a pessoa teve uma excelente educação, ela não foi formada como professora, ela pode dar uma boa educação ao seu filho no sentido do letramento e do cálculo e da interpretação de texto, né? Mas se ela não teve essa oportunidade, ela não vai conseguir traçar esses objetivos. E é por isso que existe a escola, porque a escola, ela está preparada para preparar o seu filho para quando for adulto, não somente sobreviver, mas sobreviver com qualidade, saber fazer boas escolhas, escolher uma profissão, isso é muito importante e muito difícil de fazer. Escolher uma profissão. Quem sabe até lá pelas tantas escolher mudar de profissão. Também é papel da escola. Então, o que nós trazemos nesse vídeo com a Fabiana, supervisora da Escola Vitória Quintela da Silva ali, é um papel pedagógico, é o papel da supervisão. É esse trabalho exaustivo que orienta toda a escola com formações durante o ano todo direcionadas ao professor, estabelecendo regras que vêm da Secretaria de Educação via coordenadorias regionais e aí chegam na escola. Os objetivos maiores, claro, são traçados pela Secretaria de Educação do Estado. E claro que se, dependendo dos propósitos que essa Secretaria de Educação do Estado tem, lógico que lá na escola vai repercutir, porque é uma cadeia. É Secretaria de Educação, coordenadorias regionais que replicam isso e escolas que replicam para a comunidade escolar, seus educandos, pais e mestres. Muito bem. Então, isso é uma das coisas que trazemos nesse vídeo. E então agora nós queremos passar para o cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura, HL História Legal. O Cavalo Baio. As Aventuras de Rubim, Natur e Marno, em Comunicação e Expressão. Ensino de Primeiro Grau, Editor Elias S.A., página 62, São Paulo, 1972. Então, vamos para os números do canal. Os números do canal estão cada vez melhores, mas podem melhorar com a ajuda de vocês. Se vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem, compartilharem, né? Vocês podem ajudar a manter essa janela aberta dos campos de cima da serra para o restante desse querido e maravilhoso planetinho. Então, nós temos aí um total de 11.967 visualizações, caminhando a passos largos para 12.000, 793,4 horas exibidas, caminhando a passos largos para as 800 horas exibidas e 236 inscritos. Nós queremos, assim, pedir para vocês, porque como tem muito mais visualização no canal do que inscritos, é certo de que os visualizadores não estão se inscrevendo, mas esse canal ele não é remunerado, não está sendo monetizado. E como você pode auxiliá-lo? Simplesmente clicando ali, né? Só clica ali no se inscrever. Quando ele diz ali entrar com a sua conta no Google, pode clicar ali no Google, porque é só para você permitir ser inscrito no canal. Não é um canal que gere golpes, não temos nenhuma intenção de praticar golpe nenhum, você somente vai se inscrever no canal,
para receber todas as notificações. Se você ativar o sininho, clica ali no sininho, aí cada vez que eu colocar no canal, enviar um vídeo para o canal, você vai estar sabendo que vídeo é esse, sobre o que está tratando. Porque nós temos diversas webséries nesse canal. Nós temos a websérie O Tradicionalismo nos Campos de Cima da Serra, a Religiosidade nos Campos de Cima da Serra, a Educação nos Campos de Cima da Serra, Casas, Sítios e Fazendas Antigas nos Campos de Cima da Serra, a Saga do Frigorífico Vacariense, né? Que é a que mais bomba, a que mais tem visualizações, é a Saga do Frigorífico Vacariense, é o nosso número 1 no canal, por causa das filmagens impressionantes das instalações. Também o mais assistido dentro da Saga do Frigorífico é a falência. Todo mundo quer saber por que o Friva faliu. Não foi só o Friva, na época faliram todos os frigoríficos do Rio Grande do Sul, né? Assistam a Saga do Frigorífico Vacariense e entendam um pouquinho da lógica da política econômica, não só do nosso país, mas do planetinha, já que o planeta, é uma redundância falar, mas ele está globalizado, né? Essa globalização é as barreiras alfandegárias que foram derrubadas aqui no Brasil pelo governo do Fernando Collor de Mello, e derrubando as barreiras alfandegárias que eram altíssimas taxas para exportação e importação, o que aconteceu foi uma avalanche de importação, porque barateou esses produtos a serem importados, e uma avalanche de exportação, porque para exportar barateou também as tarifas, e países europeus e americanos e também africanos e asiáticos precisam dos nossos produtos, e aí acabaram, né, começando a comprar muito do Brasil, né? Um dos maiores compradores é os Estados Unidos, né? Agora eles parece que regularizaram a sua taxação, eles tinham subido a taxação a 50%, mas no momento que eles baixam, volta-se a se exportar, a fazer negócios, porque 50% de taxa para exportação do Brasil para os Estados Unidos se tornava inviável, porque encarecia o produto dentro dos Estados Unidos. E eu considero que isso foi um tiro no pé que o próprio Trump deu para ele mesmo. Deu um tiro no pé dele e do país dele, porque ao aumentar a taxação, ele aumentou de uma forma, né, inviável para o seu povo, principalmente o café que eles adoram, né, que é tão produzido aqui no nosso país. Muito bem, deixando então a economia para lá e continuando o cafezinho de leitura, vamos trazer as aventuras de Rubim, Natur e Mar. Por que nós estamos trazendo essas aventuras? Porque se trata de uma escola de ensino fundamental. Esse conto de 1972, com autor desconhecido, ele traz sempre a moral da história, a moral não naquele sentido de fazer julgamento das pessoas, não, mas naquele sentido de trazer valores os quais tornem possível a convivência em sociedade. E é isso que eu quero mostrar com esse conto que eu trago para vocês, desde a primeira escola de ensino fundamental que tem na websérie. A nossa websérie Educação nos Campos de Cima da Serra tem mais de 40 vídeos. Eu comecei contando a história do Colégio São José e estou agora na escola Vitória Quintela da Silva ali, que é a penúltima da linha do tempo. Eu venho contando a primeira escola, Colégio São José, era uma escola particular, depois adentrei escola do Padre Efrem, a primeira do estado, e primeira escola pública, a mais antiga, e aí vim contando na linha do tempo todas as escolas estaduais, e agora nós estamos finalizando. Tem essa do Vitória Quintela da Silva ali,
E a última será a Escola Jardim América, que trará o primeiro registro histórico da Escola Jardim América, porque ela até o momento não havia sido registrada historicamente. Ela tem toda a papelada na coordenadoria, ela realmente existe, mas ninguém registrou historicamente essa escola. Então, o próximo episódio será o número 1 da Escola Jardim América, que também é uma escola de ensino fundamental fantástica, como todas as escolas aqui dos campos de Cima da Serra que nós mostramos para vocês. Todas elas são úteis, necessárias e não podem ser fechadas, nenhuma delas, porque todas cumprem um papel determinante em seu bairro, em sua região. E isso não é diferente para a escola Vitória Quintela da Silva Ali, cujo hoje esse episódio é o último, e também é um papel determinante que a Escola Jardim América tem no seu bairro, que fica próximo à BR-116, que é uma estrada federal, que na nossa escola, na nossa cidade, aliás, chamamos de Avenida Militar, movimentadíssima, corta a nossa cidade, essa estrada federal, e a Escola Jardim América foi a solução encontrada para crianças não sofrerem mais acidentes atravessando uma estrada federal perigosíssima na cidade. Então, vamos trazer hoje, é o terceiro conto das aventuras de Naturra, Rubim e Marno, que traz histórias sobre cavalos, que é um ambiente muito semelhante à nossa cidade de Vacaria. A cidade antiga, que era movimentada por cavalos, por carros de boi, por carroças, carruagens, né? Aquele cenário antigo. Essas histórias também têm um cenário semelhante aos campos de Cima da Serra. Vamos lá. O cavalo baia. Marno sentia saudades da vida no mar e iniciou sua viagem com o propósito de não se afastar do litoral. Levava consigo o canudo metálico, as 300 moedas de ouro e um cesto onde colocou alguns pêssegos e seu material de pesca. Então, Marno é aquele personagem que ama o mar, que adora as aventuras no fundo do mar. Ia sonhando, olhando o sol, pensava como seria bom se montado no sol eu pudesse fazer esta viagem. Imagina, montado no sol. Poderia estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, sem perder de vista o mar. Como se em resposta aos seus pensamentos, um magnífico cavalo baio surgiu na outra extremidade da praia. O pelo, à luz do sol, lembrava uma labareda. O menino não hesitou. Aquele animal o ajudaria a realizar seus sonhos. Usando pela segunda vez sua rede de pesca, conseguiu dominá-lo. Imagina, com a rede de pesca, ele dominou um cavalo baio. Minutos depois, as ondas vinham apagar ao longo da praia as pegadas do cavalo baio. Muito tempo o Marno cavalgou, seguindo a direção leste. Já sentia bastante cansado quando avistou alguns homens que comiam ao redor de uma fogueira. Aproximou-se deles pedindo para acampar ali e aproveitar o calor do fogo. Comeu os pêssegos que ainda restavam e bebeu um pouco de chá recém-preparado por aqueles estranhos. Recostou-se a uma pedra, mas não conseguia dormir. A conversa em seu redor mantinha-o acordado e começava a despertar-lhe o interesse. Aos poucos ficou sabendo que aqueles homens ali reunidos buscavam uma solução para o caso dos desditosos escravos do cruel El Falcon. Comentavam sobre os maus tratos e as torturas infligidas àqueles infelizes. O tirano, ávido de maiores riquezas, exigia das famílias dos escravos um preço exorbitante para o resgate. Regozijava-se por saber que aquela pobre gente tudo faria para conseguir a quantia estipulada.
Marno partiu bem cedo. Seguia feliz, pois trocara suas moedas de ouro pela liberdade dos escravos, ficando ainda com sua maior riqueza, o fogoso cavalo baio. Olha, que lindo, né? Esse conto aqui foi publicado em 1972 e eu li na minha 4ª série e fala da libertação dos escravos. E atualmente eu sou uma professora que passou 18 anos em sala de aula, justamente trabalhando sobre esse conteúdo, a libertação dos escravos. Então hoje eu peço a vocês que continuem com as escolas abertas, que lutem pelas escolas abertas, cada uma no seu bairro, cumprindo seu papel, mostrando que nós nascemos para ser livres, que nós nascemos para ter direitos humanos. Os direitos humanos não são contra nós humanos, são a favor de nós humanos, que nós tenhamos o direito à liberdade de ir e vir e à liberdade de expressão. E é com essas palavras que eu deixo para vocês o último episódio da escola Vitória Quintela da Silva Lee, com uma homenagem a uma professora de história, a professora Maria Cristina Langoni Noia, minha colega por 7 anos na Escola Estadual de Ensino Médio Padre Pacífico, que era apaixonada por essa escola, Vitória Quintela da Silva Lee, onde ela lecionou grande parte da sua existência. Ela veio a falecer em agosto de 2025, em Porto Alegre, e então, infelizmente, perdemos uma grande profissional de história que tinha uma visão muito especial sobre o estudo de história e que era muito reconhecida na comunidade escolar, Vitória Quintela da Silva Lee. A escola do Jardim dos Pampas, a escola do bairro Gertrudes, a escola de todas as adjacências do bairro Jardim dos Pampas. Um grande abraço a todos. Da história, nossa entrevistada Fabiana Pires Hoffmann, 60 anos, natural de Vacaria, Rio Grande do Sul, supervisora, pedagoga, pela Uniplac em Lages, Santa Catarina, com formatura em 1987. Pós-graduação em supervisão pela Pontifícia Universidade Católica, no antigo Colégio São Francisco, à distância, nos moldes antigos. Formou-se no magistério no Colégio São José em 1984. Estudou no Padre Pacífico e no Dalva Zanotto de Lemos, o ensino fundamental. Trabalha há 31 anos nessa escola. Iniciou em 1994. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Então estamos aqui na Escola Vitória Quintela da Silva Lee para mais uma entrevista com a professora, então, Fabiana, para um novo episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então, professora, pode se identificar. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo o canal. Meu nome é Fabiana, eu tenho 60 anos, fazem 31 anos que eu trabalho nessa escola, a Escola Vitória Quintela. Eu entrei nessa escola em 1994. Entrei direto na supervisão, porque eu fiz faculdade de supervisão, até estudei em Lages, naquela época, nossa faculdade era 4 anos, e no fim da faculdade a gente escolhia se a gente queria administração, inspeção ou supervisão. Na qual escola? Na Uniplac, Santa Catarina. A gente já ia todas as noites, como acontece até hoje, né?
depois no fim a gente tem que fazer estágios lá. Uma curiosidade é que quando eu fiz o vestibular, todos nós aqui de Vacaria, a gente estudou muito para passar, só que a gente não se deu conta que a história e a geografia a gente tinha que estudar de Santa Catarina. E então a gente foi muito mal nessa parte, porque a gente sabia, sempre estudou a história do Rio Grande do Sul, né? Mas especificamente Santa Catarina a gente não conhecia. Mas passamos, né? Nós éramos em 3 ônibus na época, e foi muito bom, assim, a gente realizar isso até você hoje. se formou lá na Uniguai? Eu me formei em 1987. 84 eu me formei no magistério no São José, e depois em seguida já fomos para lá, uma turma grande, a maioria que estudava no magistério conosco ali foi, então a maioria fazia matemática, ciências, na época tinha ciências de licenciatura curta, na época, que eram 3 anos, depois até nossos colegas tiveram que fazer mais 2 anos ou 1 ano, não lembro, para poder se formar. A licenciatura plena daí depois, né? Antes era somente a curta. Sim. Eu fiz na Univale Estudos Sociais, licenciatura curta, e depois eu fiz a plena na UX, a licenciatura em História, a licenciatura plena. Então, Fabiana, começando aí pela tua formação, quais as escolas que você estudou? Desde que eu comecei a estudar? Sim, quando começou lá. Eu fiz o prezinho no Pacífico, depois eu fui para o Dalva, que na época era Jardim Toscano, escola Jardim Toscano. A professora Maria Medeiros foi minha primeira professora, acho que quem é da minha idade, todo mundo conhece, que ela era professora lá, uma professora excelente de primeira série. Depois, então, como o Dalva Jardim Toscano só tinha até a 5ª série, daí fui para o Pacífico, que era próximo, né? E depois fui fazer o magistério. O magistério tu fez aí na Escola São José? No São José. Isso. Aí depois, então, estudei na Uniplac, né? Fiz pedagogia, supervisão escolar. Depois eu fiz também uma pós em supervisão, na época era da PUC, mas a gente fazia aqui eu tinha o Colégio São Francisco. Sim, eu me lembro. Era online. A gente tinha muito medo que aquela faculdade não fosse validada pelo MEC, tanto que a gente conversou muito com o MEC, porque era uma das primeiras faculdades à distância. Eu me lembro quando tinha. Né? Só que as nossas aulas eram ao vivo, mesmo sendo à distância, era ligada à TV, ali a gente assistia a aula. Era um outro tipo, né, de online, né? Não é como hoje, né? Nós éramos em 7, a gente fez essa pós em supervisão. E depois, agora, há uns 5 anos atrás, eu fiz uma pós em mídias da educação. Que legal. Eu fiz na URGS. Foi 2 anos que eu fiz lá, a gente ia cada 2, 3 meses. E daí pegou a pandemia. E daí eu acho que eu levei mais de 1 ano para poder pegar o diploma, porque lá não funcionava, né? Não tinha ônibus quase na época para ir. Bem complicado. Mas foi muito bom para o meu trabalho essa mídias em educação. Legal. Então, quando você saiu do São José, você começou a lecionar? Aonde que você começou a lecionar? Quando você fez o curso normal? Daí eu fiz o estágio, daí eu comecei a trabalhar particular, depois eu fiz o concurso do município. Primeiro concurso do município eu fiz e passei. E na qual escola? Na Escola Coronel Avelino. Trabalhei 23 anos na Escola Coronel Avelino, conheço muita gente de lá que até hoje encontro, os pais, as crianças, que eu sempre trabalhei com 2ª série, 3ª série. Naquela época era bem diferente, né? Porque a gente recebia as crianças na 2ª série, sabiam ler e escrever. A criança que não soubesse ler e escrever na 1ª série reprovava. E isso foi mudando com o tempo e agora a gente fica triste porque tá difícil. As crianças chegam no 5º, 6º ano e ainda nós temos alunos não alfabetizados. Que pena, né? Mas, e aí você então começou lá e depois você fez outro concurso e veio para cá? E vim para cá. E que ano mesmo começou? Em 94 eu comecei no estado. Então, e você veio para a sala de aula ou você veio
para a supervisão? Não, eu vim para a supervisão. O teu concurso é de supervisão? Isso, supervisão. Ah, tá. Então, como é que é essa tua área de atuação na supervisão? Qual é o papel dela? É um papel bem, assim, eu acho, na supervisão não trabalha, gente, a gente trabalha muito, muito. E quem não gosta de computador também não dá, porque agora é tudo online, é tudo ao tempo real, é tudo assim integrado e a gente cansa, até dor nos braços, tive que fazer fisioterapia, porque a gente fica muito tempo no computador, principalmente em fechamento do trimestre, né, que a gente tem que conferir tudo. E eu passei nessa escola já por todos os diretores, na verdade, menos o professor Renato. Alguma coisa sobre eles? O professor Renato, claro de Lima, que ele fundou a escola, né? Ele era delegado de educação na época, e daí foi feita a escola. Daí eu não peguei o professor Renato, porque ele ficou até 90, foi no ano de 91, eu entrei em 94, e de 94 até hoje eu peguei todos os diretores. Nós tivemos a professora Marta Zoldan, que eu peguei ela bem no finzinho. Depois a professora Vanessa, ela foi muitos anos diretora, foi e voltou. A professora Marissandra também, que mora aqui no bairro, todo mundo conhece, que é a esposa do Zanetti, né? Depois a prof. Vanessa voltou, a Marissandra voltou, então era assim, uma era vice da outra e sempre foi o trabalho. Então, depois veio a prof. Corina, que também era vice da professora Vanessa. Quando a professora Corina serviu o professor Maurício, que era nosso colega de história, ele era professor de história da manhã, e daí ele foi o diretor. Depois do Maurício, então, veio a Zenita, que é até os dias atuais. E tem muita diferença, assim, de um diretor para outro? Muda muito, assim? Muda muito, só que o trabalho da gente é sempre o mesmo, né? Como mudou a coordenadoria todos esses anos, eu passei por todos os governos, né, desde 94, então já fazem 31 anos, e assim a gente tem que trabalhar conforme, né, a gente segue o que a cartilha manda, na verdade. Claro que tendo as nossas opiniões, tendo os nossos, assim, a gente defende muitos professores, porque tem gente que acha que professor não tem vida, né, é só escola, e não é bem assim. Até uns perguntam, além de dar aula, o que a senhora faz? A senhora trabalha além de dar aula? Então, né, trabalha e muito. Trabalha além de dar aula. Dar aula é um trabalho, né? E muito exaustivo até, né? Na época que eu comecei aqui na escola, nós tínhamos muitos colegas, tanto professores, secretários, merendeiras, as serventes, todas nós tínhamos nossos filhos aqui. Então a nossa escola, assim, era particular nossa, bem dizer, porque assim, acho que se tivesse 30 professores, 27 tinham os filhos aqui. Então praticamente uma escola familiar. Familiar, assim, né? E é uma verdadeira família, né? Então a gente viajava muito com as crianças, por quê? Porque nós éramos os pais deles, né? Daí já se responsabilizava. Isso, né? a gente levava eles no cinema, porque Vacaria fechou o cinema, né? Eu lembro na época do Titanic que a gente levou as crianças, foi muito bom. A gente também ia pra praia, ia pro Beto Carreiro, as crianças, passava 2, 3 dias lá. E tudo assim, a gente não tinha problema, por quê? Porque nós éramos os pais deles, né? Então nós tínhamos sobrinhos, nós tínhamos afilhados, nós tínhamos todo mundo. É um diferencial da escola, né? Uhum. Então, já que está falando assim, qual é a importância da escola para a comunidade, né? Porque era uma escola comunitária, né? Sim, e assim, muita gente daqui, de todos os bairros, eles ainda estão aqui, porque nós temos filhos, né, dos nossos colegas, filhos, netos, sobrinhos, que ainda estão aqui. E os nossos ex-alunos também estão aqui. Temos colegas que estudaram aqui, foram nossos alunos e já estão sendo nossos colegas. Então, praticamente, essa escola está educando todos os filhos e netos e das famílias que moram aqui no entorno da escola. Isso, não só em torno, né? Porque muitos professores moram longe e mesmo assim trazem seus filhos, né? Por exemplo, eu moro perto de uma escola, de uma quadra da minha casa, nunca pensei em ir para lá, que eu podia a pé, atravessar a rua e ir pronto.
Não, sempre gostei daqui, nunca... Eu saí uma época porque eu trabalhei na coordenadoria de educação 2 anos como supervisora e depois mais 4 anos na Secretaria Municipal de Educação também na supervisão. Na coordenadoria eu era responsável pelo ensino médio, sendo que aqui na escola eu sempre trabalhei com os alunos maiores, né, dos anos finais. Na coordenadoria eu peguei um ensino médio, então aprendi também a lidar com o ensino médio. Quando eu fui para a SMED, aí nós pegamos educação no campo, eu era diretora das escolas da EJA que tinham na época de noite, né? Eu era diretora das escolas da EJA e também nós tínhamos toda a parte de regimento, planos de estudo. Então, assim, o meu serviço de supervisão, mesmo eu sair da escola por 6 anos e voltei, o lugar estava aqui me esperando, eu nunca deixei de fazer sempre a mesma coisa, sempre os mesmos trabalhos, mas claro, todo ano diferenciado. Né? Claro, porque mudam os alunos, mudam algumas coisas, né? Então, qual a importância da supervisão para a escola? A supervisão, como todos dizem, a gente escuta sempre que a supervisão é o coração da escola, né? Eu estou bem chateada porque esse ano, início do ano que vem, vou parar e tenho umas colegas aqui que eu levo no coração e sempre nós trabalhamos muitos anos juntos, né? Gostaria de contar também que na época, quando eu entrei na escola, nós tínhamos as crianças do AMA, que hoje atendem, né, várias crianças, mas na época era assim, o AMA era mais assistência social e eram só meninos e todos os meninos vinham para cá. Então nós tínhamos a dona Lourdes, que é viva ainda, que eu sei, ela que trazia eles, e eles vinham todos juntos, ali abaixo de chuva, todos eles com a capinha de chuva igual, porque essas crianças, elas ficavam assim, a semana toda elas ficavam no AMA, elas dormiam no AMA, elas ficavam assim, as famílias só viam eles no fim de semana, porque eram famílias assim que não tinham condições de ficar com seus filhos, porque trabalhavam, então essas crianças eram muito carentes. Crianças era bem difícil assim de lidar, mas agora o AMA já está com um aspecto diferente, né? Eles trabalham com o pessoal de todos os bairros, inclusive os nossos alunos, acho que mais da metade deles vão no AMA no contraturno e fazem todas as atividades ali que eles oferecem. Né? E qual o perfil que tu acha que teria que ter então um profissional como você? Da parte da supervisão, qual é o perfil que tem que ter? Agora, por exemplo, tu vai sair logo, vai ter que entrar alguém no teu lugar. Como tem que ser o perfil desse profissional? Tem que ser uma pessoa que escute, né? Que tenha muita paciência. A gente está sempre aprendendo e o nosso papel não é só cobrar, a gente tem que andar junto. Eu nunca fui mal educada com ninguém, eu acho que todos os meus colegas podem dizer, nunca fui mal educada, sempre pedi com respeito, porque o meu trabalho depende do trabalho dos professores, né? Porque eu também tenho superior a mim, lá na coordenadoria, na parte da supervisão, que me pedem as coisas e eu dependo dos professores. Não sou eu que vou fazer para eles, né? Mas sempre procuro ajudar tudo que preciso. Porque sempre tu vai ter que replicar o que a CRE está pedindo, né? Sim. Porque a CRE replica o que veio da SEDUC, né? Da Secretaria de Educação. E hoje é tão fácil, né? Vem tudo por WhatsApp, mas a gente tem que sentar, tem que conversar. Nós temos alunos muito problemáticos, assim. Olhando, assim, bem, não são as crianças que têm problemas. Muitas vezes os que têm problemas é porque é lá na família. Sim. É toda a família. Até a semana passada veio uma nutricionista fazer uma palestra aqui para as crianças sobre comidas saudáveis e ela perguntou o que eles traziam de merenda, se traziam refrigerantes, se traziam salgadinho, bolachinha recheada. E eles trazem, mas a maioria come a merenda da escola. E daí ela comentou, né, que não era muito bom essas comidas assim muito cheia de aditivos e coisas, e ela perguntou assim, e na hora do almoço, vocês almoçam com o celular junto, vocês ficam assistindo
Aí ergueu a mão e disse, eu não, prof, mas meu pai e minha mãe sim. Então a gente ficou bem chateada, assim, porque eu acho que a hora da comida é a hora que as crianças precisam da atenção. E não simplesmente largar um celular ali, cada um ficar no que quer e não ter essa paz, né? Os pais também têm que ajudar as crianças nessa época. Sim. Porque é um momento que haveria um diálogo, né? Diálogo. No almoço, né? E daí cada um está no seu mundinho. O que foi bom, de uma das últimas leis assim, que a gente gostou muito, foi essa proibição do celular na escola. Então aqui na escola ninguém traz celular, os pequenos nunca trazem mesmo. E a gente já fala, não tragam, porque pode alguém mexer, podem pegar, podem quebrar. E os grandes já é diferente, né? Eles traziam celulares, às vezes para filmar os colegas e depois colocar na rede, filmar as meninas por trás. Né? Agora então com essa proibição ficou muito bom. Muito bom, bom mencionar esse fato, né? Porque principalmente uma escola de ensino fundamental, eu acho que o mais importante é não usar o celular, né? Para poder desenvolver as habilidades e competências, né? Eles não têm creio agora, então antes eles estavam cada um no seu celular, um do lado do outro, mas um mandando mensagem para o outro. E agora não, agora eles brincam, eles conversam, os pequenos correm o tempo inteiro, eles só correm, mas tem uns que brincam de roda ainda, tem uns que fazem. Mas é bom isso, né? Porque eles gastam energia, né? Ficarem sentados ali, né, o tempo todo. Uma coisa engraçada que aconteceu comigo, então na época meu filho estava no pré, aqui na escola, e eu trazia ele todo dia. Na época eu tirei uma licença-prêmio no município, quando ele começou a estudar aqui, e eu tinha tempo de vir na entrada com ele, né, e acompanhar ele entrar, depois eu ia embora. E eu todo dia eu dava um beijo nele, é o que as mães fazem, né, e um dia ele disse assim para mim, mãe, não me beije mais. Eu disse, mas por que, meu filho? Porque tu é muito velha e vão pensar que tu é minha namorada. Então ele tinha de 5 para 6 anos e eu canso de ver as mães ali na fila dando beijo nos seus filhos. Eu digo, ai, aproveite, né? Ele era pequeno, brincando, né? Mas a gente sabe que chega uma época que eles têm vergonha da gente. Eles começam a ter vergonha quando estão maiores um pouco, né? Então, Fabiana, quais os desafios enfrentados na tua profissão? O desafio maior, assim, então, para mim, é a família, sabe? Eu acho que a gente, desde o primeiro dia que a criança começa aqui na escola, a gente sabe os que a família acompanha e os que não acompanham. No primeiro dia a gente já sabe tudo, já sabe a organização da criança, já sabe o pai que acompanha, a mãe que ajuda, porque tudo eles falam pra gente. Tudo que acontece em casa, não às vezes na frente de todos os colegas, mas a professora, assim, ela se torna uma confidente das crianças. E a gente escuta muita história, a gente escuta muita coisa. A gente às vezes tem que tomar umas atitudes, né, para o melhor da criança, mas a gente sempre procurando a justiça. Então o desafio é mais com a família. Eu acho que é mais a família. A família tem que pegar junto, tem que ajudar, tem que acompanhar, tem que ir lá na mochila todo dia dar uma olhadinha, sabe? Sentar do lado do filho, vamos ver o que tu tá... Não fazer por ele, mas saber hoje o que tu aprendeu. Demonstrar interesse no mínimo, né? E não ficar o filho ali fazendo que nem sabe como fazer e a mãe do lado fazendo outras coisas e às vezes não dando atenção. Pior ainda, olhando o celular. E não dando atenção para a criança. Tem que ter esses minutos, nem que seja meia hora por dia, tem que ter esses minutos com os seus filhos. Tem que ser mesmo. E, bom, você já contou algo engraçado, tem algum fato importante que tu quer mencionar? O fato importante é que, assim, todos que passaram por mim nessa escola foram importantes. Eu aprendi muito com muita gente, muitos colegas que foram, colegas do município também, e que trabalham comigo, até tem colega que trabalha no município e trabalha comigo agora aqui na escola. Então a gente tem assim esse conhecimento de todo o bairro, porque a gente pega, como o coronel é no bairro Borges,
Então a gente pega todo esse lado aqui das antenas e esse lado aqui, e Jardim dos Pampas, Vila Gaúcha. Então assim, o pessoal vai e volta. Tanto ali no Juventina também, então nós temos um rodízio muito grande, com o Padre Pacífico também. Sim. Então essa região aqui, as famílias eles casam e ficam por aqui, né? Eles já ficam nessa região. Então às vezes a gente vê uma criança numa escola, o pai na outra, o sobrinho na outra, e a gente lembra que cada um, né? Acaba se transformando numa grande família, né? Já que você mencionou os colegas, nós poderíamos homenagear a professora Cristina, né? Que o apelido dela era Pipa, né? Cristina. Conheceu então a professora. O que tu poderia comentar sobre a professora Pipa? A prof. Pipa, assim, foi minha colega que eu quero bem até hoje, embora ela já tenha falecido esse ano, né? A gente trabalhou muitos anos juntos, ela era professora de história. As crianças adoravam, meus filhos adoravam ela. Assim, as aulas eram muito boas, as aulas eram diferenciadas. Ela conseguia demonstrar para eles como era a história. Na época, assim, muitos filmes, né? Porque às vezes você lê um livro e num filme em uma hora você entende. E se você fosse ler um livro, você ia levar meses e meses e nem ia terminar aquela história. Ela usava filmes. Ela usava eu também usei. Dentro dos debates. É importante, né? Dentro do conteúdo, tu trazer um filme bom e com questionamento depois para eles, né? E a prof. Pipa, então, até esses dias, acho que uns dias antes dela falecer, a gente conversava, se mandava mensagens. Ela foi para Porto Alegre cuidar da mãe na época que ficou doente, que daí a mãe tinha um tratamento melhor lá. E a gente sempre conversava, ela sempre me chamava de super. Eu era supervisora dela, mas eu era amiga dela, ela era minha amiga e a gente sempre conversou. Uma homenagem a ela, então, uma das colegas que eu sempre quis ver. Ela foi minha colega no Pacífico por 7 anos e a gente sempre trocava assim, ideias, né, sobre ensino de história, né? Então, assim, eu percebia que ela era uma pessoa que tinha um discernimento muito bom quanto à história, né? E os alunos gostavam muito dela. Gostavam muito dela. A gente gostava de fazer gincanas na época, naquela escola, e a gente sempre fazia essas gincanas e as crianças não esquecem até hoje. Então, Fabiana, qual a importância da educação como sistema na sociedade? A educação é tudo, né? É a base de tudo. A educação, assim, a gente não tem palavras para dizer quão importante é. E a educação vem de casa. Tem gente que acha que não, mas vem. Vem de casa, a gente conhece as crianças, as que se pedem por favor, com licença. Eles são educados. É difícil uma criança das nossas aqui serem mal educadas. As crianças, a gente tem um carinho muito grande, tanto que assim, todos os dias as professoras beijam todos os alunos, todos os dias na saída. Eles não saem sem a professora dar um beijo neles. E o dia que a professora não vem, eles sofrem. Se a prof se atrasa um pouquinho, eles dizem, ai, será que a prof não vem hoje? Não, ela já chega, ela já vai chegar. Então, assim, a educação é a base de tudo. E enquanto eles estão na escola, a gente tem esse poder, né? A gente colocar eles na linha, conversar com eles, dar exemplos e dar também ideias. Não são ideias, são orientações, escutas, porque tem muita criança com muito problema. E isso não é só na nossa escola, em todas as escolas. Claro, com certeza. A escola é um organismo social importantíssimo, né? Porque muitas coisas a escola acaba sabendo que está acontecendo alguma violência contra alguma criança, né, na escola, e muitas vezes a escola tem que tomar alguma providência. E a gente nota, né, no comportamento deles que alguma coisa aconteceu. Fim de semana também nós temos muitas crianças, né, que os pais são separados, isso tem em todo lugar.
A gente nota o fim de semana quando às vezes acontecia alguma coisa de estranho ou na casa da mãe ou na casa do pai. Reflete na segunda-feira, alguma coisa sempre dá para diferente. Então a gente já sabe que são crianças que a gente tem que ter uma escuta diferenciada. Muito bem. Tu quer deixar algum recado assim para a comunidade escolar? O que tu gostaria? Eu gostaria de dizer assim, ó, não desistam da nossa profissão, não desistam de ser professores. Muitos dizem assim, mas eu tinha que escolher ser professor, tem tanta coisa boa para ser, mas ser professor é uma coisa muito, muito, muito boa. Se eu fosse escolher outra profissão que não fosse ser professora, eu seria professora. Não me vejo em outro lugar. Eu acredito que é um profissional fundamental na sociedade, né? Que transfere valores, que orienta, né? Dá algumas ideias, como você falou, né? Então, eu penso que é importantíssimo, né? A escola não pode deixar de existir, né? E todo mundo precisa do professor, né? Qualquer profissão. E não adianta dizer que daqui uns tempos vai ter robôs, vai ser tudo pela internet. Não vai. A gente tem durante a pandemia ali, né? A experiência da pandemia que foi desastroso. A parte humana é na escola. A gente sabia que eles não assistiam, as professoras iam dar aula, não tinha ninguém, ou eles ligavam as câmeras e dormiam. Foi muito difícil. Eu peguei uma parte remoto quando eu voltei de São Leopoldo para cá, eu fui para a sala de aula no remoto, mas não, horrível. Era muita papelada, era muita coisa. Bastante burocracia. Muita burocracia. Lançar tudo no sistema. E nós estamos então agora com as crianças que iniciaram aqui no primeiro ano, que agora estão no 5º ano. Eles já estão estudando de manhã, eu não tenho muito, eu quase não vejo eles, né? Só se eu vier de manhã ou eles vêm à tarde, de vez em quando. Mas assim, a gente lembra no primeiro ano como é que foi o tempo da pandemia. Criança pequena, que não sabia nada, as professoras tiveram que se equipar com toda a aparelhagem, porque até quadro tiveram que comprar para dar uma aula, sendo que não tinha aquele retorno. Imagina alfabetizar um aluno, sim, é horrível. Os que estão no 5º ano hoje. E a gente vê assim tudo que eles aprenderam, né? Apesar de tudo que aconteceu. Né? Que bom que não estão no 5º ano, então. Já estão no 5º ano. E não tiveram assim, conseguiram superar as dificuldades. Sim, conseguiram, né? Mas foi muito difícil. Porque o primeiro ano é a base de tudo, né? Da alfabetização. Muito bem, então, Fabiana, quero agradecer, né, o seu depoimento, né? Ficamos por aqui com esse episódio na Escola Vitória Quintela da Silva ali, e queríamos deixar um grande abraço a todos vocês do canal YouTube HN História Legal, do Regional para o Universal. Homenagem póstuma a Maria Cristina Langoni Noia, professora de História, 11 de dezembro de 1963 a 28 de agosto de 2025. Nossa homenageada Maria Cristina Langoni Noia, Pipa, 61 anos, natural de Tupã-Siritã, Rio Grande do Sul, professora de História nas escolas estaduais, Escola Estadual de Ensino Médio Padre Pacífico, Escola Estadual de Ensino Fundamental Vitória Quintela da Silva Ali, e em outra escola em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, falecida nesse ano em Porto Alegre. Maria Cristina Langoni Noia, professora de História. Então, seu apelido era Pipa. Era uma professora muito dedicada, dedicou praticamente sua vida toda ao magistério público estadual, em especial muitos anos na Escola Estadual de Ensino Fundamental Vitória Quintela da Silva Ali, onde as pessoas a admiram muito. Deixou amigos, colegas e muitíssimos alunos que a admiravam. Eu mesma fui colega da Maria Cristina por 7 anos na Escola Estadual de Ensino Médio Padre Pacífico, e tínhamos muitos diálogos interessantes
sobre história. Ela tinha uma visão muito interessante sobre o estudo de história e era muito admirada pelos seus alunos. Deixamos aqui a nossa homenagem. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Então, estamos entrando aqui na secretaria da Escola Vitória Quintela da Silva Vive. Então, aqui a secretaria tem aqui, né, até uma pia, um fogão. Então, consegui arrumar um chimarrãozinho, alguma coisa, né? Uma belíssima frase: olhe para cima, é de lá que vem tua força. Muito legal, gostei muito. Muito interessante. Lembrando que a Vitória Quintela da Silva ali é uma escola municipal e agora é uma escola estadual. Então, estamos entrando aqui na gestão e supervisão escolar, aqui muito bem organizado. Tem o mural da escola. Planejamento pedagógico muito interessante, muito organizado. Olha, tem uma torre Eiffel ali, que legal, interessante. Então, a foto da diretora, provavelmente as visitas, tá? Diretora Zenilda Maria Marques. Troféu 2023, Cultura Gaúcha. Olha que legal, Cultura Gaúcha. Olha, então, essa é a sala da supervisão escolar. Na sala de reuniões, com uma belíssima mesa, planta, troféus, ó, rodeio universitário, a escola ganhou um troféu do rodeio universitário, que legal. E a gincana cultural, campeão da gincana cultural, olha, fora de série, bem equipada. Muito legal, interessante. Então é a sala de reuniões. Entrando então aqui na sala de recursos, né, que é também utilizado para o SOI, né, que é a orientação, né, SOI é Serviço de Orientação Educacional, né, e eles estão montando, então essa sala está sendo melhorada, montada, né, colocando mais e até os uniformes aqui, ó, eles estão organizando. E eles estão melhorando as condições da sala de recursos. Então, está totalmente preparada, né? Alguns troféus aqui, ó. Copa do Centenário no São José. Sexta-feira Regional de Ciências. Dia do
do alerta, Liga Feminina Combate ao Câncer. Que legal. A escola do passado hoje é o alicerce de presente e a realidade educacional do futuro. Muito legal. É uma escola muito interessante. Então, agora nós vamos subir a escada aqui para filmar o andar de cima. Aqui nas escadas tem frases. Ó, conhecimento, uma palavra daí, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural. Legal, interessante. Nós vamos subindo. Olha aqui. Cultura digital. Trabalho, projeto de vida. Argumentação. Autoconhecimento e autocuidado. Empatia e cooperação. Muito legal. Bem interessante esse trabalho. Essa ideia, né? Aqui tem um trabalho, né? Trabalho que você deve sobre a consciência negra. Arte das máscaras africanas. Belíssimo trabalho aqui da consciência negra. Belíssimo trabalho. É uma exposição do trabalho da consciência negra. Vestimentas africanas. Muito legal. Bem interessante. Ó, aqui personalidade livros que fizeram história. Machado de Assis, Benedito Moraes, Jorge Marques. Bem interessante o trabalho. José Patrocínio, Ruth de Souza. Bem interessante o trabalho. Todos contra o bullying. Muito interessante, muito bom isso. Muito necessário trabalhar, né? Vamos entrar aqui numa sala uma sala de 8ª série. Um trabalho bonito ali. O poder da forma e o é um trabalho. Provas de trabalho.
Dicionário das avaliações. Muito interessante. Tudo tem essas telas, né, para proteção, né, porque é a escola de ensino fundamental. Nós estamos aqui no andar de cima, né, no andar superior. Então tem que ter. Feliz Natal, olha. Puxa, tá bonito isso aqui. É uma porta totalmente enfeitada, que bonito. Que legal. Leitura hexagonal, olha que bonito. Muito interessante isso. Belos trabalhos na escola, né? Bem interessante a escola. Estamos filmando aqui a Escola Vitória Quintela da Silva. Muito interessante a arquitetura da escola. Bibliografia. Sétimo encontro dos municípios originários de Santo Antônio da Patrulha. Docentes da Escola Histórico da Escola Estadual de Primeiro Grau, Vitória Quintela da Silva Li, Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996, página 437 a 438. Documentação fornecida por 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Assessora Gilmara. Entrevistada: Hoffmann Fabiana Pires, supervisora da escola. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Muito obrigada a todos vocês. YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022. Não deixem também de seguir o nosso Instagram, onde tem todas as mais de 130 capas de todos os vídeos produzidos pelo HL História Legal. Série A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida. Filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. Foto, energia eólica. Vídeo, instalação com o tema Enchentes da região metropolitana e maquetes com o mesmo tema, equipe de Orlando Ribeiro de Souza Neto. WhatsApp 51996899085, PDF 25, físico R$ 50.
para aquisição do livro O Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964-1997. Uma verdadeira relíquia, já que é o único registro que se tem do frigorífico vacariense, o Friva. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023.